Olá, maltinha, meu nome é Catarina Quinteira Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ian Silva. e hoje temos aqui connosco a nossa convidada de especial, a doutora Mariana Ribeiro. A doutora Mariana Ribeiro é formada em Medicina Veterinária pela UTAD desde 2020, realizou o estágio curricular no Dubai, no Delphine Bay Atlantis de Palm, fez um estágio profissional no Hospital Veterinário de Viseu. Atualmente é médica veterinária e diretora clínica do Centro de Estudos e Recuperação de Animais Selvagens, o CERAS, de Castelo Branco, desde janeiro de 2022. Também é médica veterinária especializada em animais exóticos no Centro de Atendimento Médico Veterinário de Peto Beirão, em Castelo Branco, desde março de 2022. E também é professora assistente convidada a lecionar nas unidades curriculares de técnicas laboratoriais em parasitologia e técnicas de análises hematológicas e bioquímicas desde setembro de 2022. Seja muito bem-vinda, Mariana. Obrigada pelo convite. Então, para começarmos aqui, temos que curar o gelo, não é? Para Uhum. curar o gelo, vamos fazer um jogo e o Ok. jogo consiste em tu escolheres um animal com o qual te identificas, dás três pistas e eu e a Catarina temos cada um duas tentativas para desenhar qual é o animal. Caso seja um animal um bocadinho diferente do conceito do que é comum para o público, queríamos que explicasse um bocadinho sobre a espécie. Ok. Não é exatamente o que eu gostava de ser, mas eu acho que é o que eu me identifico. Então, pistas. Pistas tenho que pensar, senão vai ser muito fácil. Membranas interdigitais. Está bastante presente na Europa, mas há outras espécies noutros continentes. Gosta muito de marisco. É uma gaivota. Não. Está em expansão em Portugal, muito por causa do lagotim, da espécie invasora. Ah, Oi, é uma lontra. sim! É uma lantrinha. Eu estava a pensar numa ave, meu. Estava nas membranas, eu estava a Era pensar em esse o ave. objetivo, porque se eu dissesse logo, é um mamífero, tem membranas interdigitais, né? Pois, Logo, yeah. muito óbvio. Que Pois é, top! Ainda não tiveste tínhamos muito bem, tido uma Mariana. lontrinha. Para Yeah. variar, eu acertei nas respostas. Fogo, eu nem atirei nada. Pois Catarina, não. desculpa. Mas implacável, o Ian não suporta estar a perder, estás a ver? Não, mas eu acho que era uma lontra, porque eu acho que, sei lá, elas estão sempre na água e estão sempre na brincadeira e também são muito descontraídas e eu posso ser muito estressada para umas coisas, mas eu acho que mesmo no trabalho e sou assim descontraída, pronto, acho que sou uma lontra. E quando vais nadar, dás as mãozinhas às pessoas à tua volta e ficas a olhar Sim, e dadas. vamos adormecer e eu dou as mãozinhas e depois uso as pedras para partir as ostras e não sei o quê. Muito E bem. qual é que era o animal que disseste que gostavas de ser? Porque assim, eu primeiro, em termos de animal favorito, eu acho que se pudesse ser algum animal no mundo, eu era uma orca, porque eu acho que são completamente fantásticas do outro mundo. Mas era o que estávamos a falar também. Eu também gostava de ser uma ave e de saber que ave é que eu seria, porque sei lá. Não sei, eu adorava ser uma coruja das torres, mas eu não acho, eu não sou uma pessoa que fica acordada até às tantas, nem que, não sei, muito silenciosa, também não sou, por isso acho que não podia ser uma coruja das torres, se calhar um chapinho, é mais irritantezinho e está sempre a saltitar, talvez um Sim. chapinho. Os shoppings é bom, e eles ainda por cima estão sempre tipo a cantar e estão sempre tipo Sim, com os amigos, tipo, bom. exato, exato. Vamos para as perguntas Vamos, dos convidados. Temos aqui um convidado, um participante que pergunta como é ser veterinária de animais selvagens. Imagino que é um bocado ingrato, às vezes. O participante é o Jorge Reis Isaías. pronto. Desconfio que tem alguma relação contigo, não é? Para ter Não faço ideia, uma não pergunta conheço, assim. não me diz nada, não sei. Eu acho que eu adoro, mesmo que eu pudesse ter escolhido outro caminho e escolher fazer outra coisa qualquer, eu acho que continuava a escolher este, porque acho que sempre, pronto, sempre foi isto que eu quis fazer, portanto eu acho que estou no sítio certo. Eu acho que quando as pessoas assumem que pode ser um bocadinho ingrato, estão a pensar em alguns aspectos, por exemplo, os veterinários de cães e gatos, ou mesmo os de pecuária, têm alguma espécie de algum agradecimento por parte dos tutores ou por parte dos produtores, ou seja, quando salvam aquele animal ou quando tratam aquele animal, acabam por ter alguma espécie de reconhecimento e de agradecimento que nós nos selvagens acabamos por não ter, porque não há ninguém que se responsabilize por aquele animal. Muitas vezes até temos o contrário, ou seja, temos julgamentos
por estarmos a fazer o trabalho que fazemos. Por isso, sim, pode ser um bocadinho ingrato nesse sentido. E outra coisa também que me perguntam bastantes vezes, que também pode ser visto como ingrato, é o facto de nós só queremos ver aqueles animais uma vez. Ou seja, nós, a partir do momento em que cuidamos deles e depois os libertamos, nós nunca mais os queremos ver. E isso também deixa as pessoas a pensar, oh, mas nunca mais vão ver e deram tanto tempo e tanto trabalho àquele animal e agora, pronto, não sabem o que é que vai acontecer. Eu vejo isso como uma coisa boa também, porque não nos permite, ou seja, nós queremos é que aquele animal volte para o estado selvagem o mais rápido possível e que acabe por viver a vida mais completa que possa viver. E isso, para mim e para as pessoas que eu conheço que trabalham em conservação, é agradecimento suficiente. Mas sim, há alturas em que é um bocadinho mais difícil lidar com estas questões. Eu por acaso estava a pensar que a tua resposta também iria passar pelo fato de, por estares num centro de recuperação, Uhum. nem sempre conseguires salvar os animais, né? Isso pode. Pensei que a Também. parte ingrata também poderia passar um bocadinho por aí, né? E passa, sim, passa muito porque, por exemplo, depende sempre muito do animal, depende dos meios que aquele centro tenha ou que deixe de ter, ou mesmo por exemplo, nós aqui trabalhamos com apadrinhamentos. Se várias pessoas apadrinharem o mesmo animal, nós conseguimos logo ali uma fonte monetária maior para podermos fazer os tratamentos que quisermos. Mas agora nós já sabemos em que animais podemos fazer cirurgias caríssimas ou podemos fazer tratamentos muito prolongados e já sabemos animais em que não podemos fazer. E às vezes estar a decidir ou não pela eutanásia de um animal só porque, pronto, não temos todas as condições para o fazer, isso também pode ser um bocadinho ingrato. Para além de que temos animais que nos chegam já condenados, não é? Animais, por exemplo, no caso das eletrocuções, que são muito difíceis de reverter. Nesses casos, sim, nesses casos é mais difícil porque nós até podíamos querer fazer tudo e não podemos fazer nada. Eu pensei que por acaso ias por aí, por essa parte que acaba por ser uma parte financeira Uhum, importante no caso dos centros de recuperação de fauna, porque estão sempre um bocadinho dependentes de fundos e de ajudas externas. Acabam por não ter como uma clínica receita e exato. que permite fazer outro género de tratamentos e outro género de abordagens clínicas. Pensei que ias por aí, porque acho que é uma das partes na clínica, na medicina de reabilitação, que acho que é aquele que tu sentes que se calhar pode dar um bocadinho mais de entraves, não é? Sim, Ficas sim, ali, ficas ali um bocado dependente e um bocadinho condenada com certas espécies, certos casos. Acho que deve ser bastante difícil de lidar. sim, E pronto, depois lá está aquela parte dos animais chegarem e tu teres de tomar essa decisão de eutanasiar ou não, e depois, no fundo, também selecionar de acordo com a espécie que se trata. Acho que também, apesar de ser necessário e lógico, não deixa de ser também um peso que fica em cima de ti, não é? sim, Acho que fica por aí. sim, sim, é muito. Mas, mas pronto, vamos primeiro continuar com as perguntinhas para depois podermos falar mais. Vamos continuar então aqui com as perguntas. Temos aqui uma pergunta do Ricardo Borges que diz: Como funciona a relação entre o Ceras e a comunidade de natureza de Castelo Branco? Ok, é uma boa pergunta. Eu não sei se o Ricardo aqui se refere à comunidade da natureza, tipo birdwatchers e pessoas que gostam de fazer trilhos e etc., ou população em geral. A população em geral tem reagido cada vez melhor. Ainda temos algum trabalho a fazer no que toca principalmente aos produtores de gado e às pessoas que são um bocadinho menos instruídas, que ainda têm muita especulação, por exemplo, relativamente aos abutres. Há muitos mitos e muitas coisas que eles associam aos abutres que depois acabam por levar um bocadinho por tabela. Mas isso está a melhorar e com a educação ambiental que nós vamos fazendo e com a educação das pessoas no geral e a formação que vão aprendendo, que todas as espécies são importantes para o ecossistema, relativamente à população mesmo que se interessa mais na parte da natureza. Esses são defensores, completamente, ajudam-nos em tudo. Nós temos também uma parte da população aqui em Castelo Branco muito forte de estrangeiros, que são os que me parecem mesmo de tudo, os que são mais defensores da natureza, digamos assim, em mais que um aspecto.
Portanto, dessa parte acho que estamos tranquilos. Mariana, temos aqui uma outra pergunta, duas perguntas do Rick, que são: atualmente já existe mais apoio por parte do governo a centros de recuperação ou nem por isso? Nota alguma diferença positiva nesta área da recuperação da vida selvagem nos últimos anos? Ok, então, relativamente à primeira pergunta, à parte dos apoios, assim, eu não trabalho assim há tanto tempo nesta área que possa ter uma noção, ou seja, comparativa de há 10 anos atrás, mas para o nosso funcionamento, os apoios governamentais são essenciais. Nós subsistimos basicamente graças ao apoio do Fundo Ambiental, que é um fundo estatal, portanto, vem mesmo do governo. E também as obras que temos feito de requalificação do centro também são um apoio do Estado. Portanto, relativamente, claro que podíamos ter sempre mais dinheiro, não é? Mas relativamente aos apoios que temos neste momento para funcionar, não nos podemos queixar. É um apoio que é atribuído a todos os centros da rede de centros nacional. Por isso, assim, claro que poderia haver sempre mais, mas para já acho que não nos podemos mesmo queixar do apoio que temos tido. Relativamente à segunda pergunta, mudanças positivas, eu acho que cada vez mais há mais atenção da população em geral para tudo o que é, não só para a recuperação da fauna, mas também para tudo o que são assuntos de conservação da biodiversidade, mesmo em termos das alterações climáticas, por exemplo, porque como está tudo um bocadinho interrelacionado, as pessoas acabam por se interessar por certo aspecto e eu acho que isso tem melhorado muito nos últimos anos e é bom que o façamos porque realmente estamos a ficar sem tempo para fazer algumas coisas, nomeadamente salvar algumas espécies. Mas lá está, eu sinto que tem havido uma progressão positiva, quer do interesse das pessoas. Pela conservação, quer pela participação delas, que é cada vez mais ativa. Eu vejo isso, por exemplo, nos particulares que nos vêm entregar animais aqui ao centro, porque não conseguem ficar indiferentes a um passarinho que caiu no chão. Vejo, por exemplo, nós tivemos uma recolha de donativos há relativamente pouco tempo num hipermercado aqui perto e uma das pessoas que passou até nem ia prestar atenção nenhuma, mas depois vinha com o filho e o miúdo agarrou-se assim à mãe a dizer: Mãe, mãe, mas podemos ajudar, é para ajudar os animais selvagens, é para salvar as espécies em perigo. E a mãe parou, levou lá o folheto e depois no final veio o miúdo todo contente trazer-nos aqui as coisas. Portanto, eu acho que são sempre bons sinais e são coisas que nos deixam mais contentes e com mais esperança nas gerações futuras também, porque se eles estão a influenciar os pais, mesmo que os pais não tenham tanto interesse, vão começar a ter mais interesse porque os filhos o têm. Portanto, eu acho que em termos de positividade, acho que estamos no caminho certo. Dá para notar aí uma influência, se calhar, bastante positiva dos últimos anos do trabalho de educação ambiental que os Sim, centros e os parques zoológicos e assim têm, se calhar para alertar para essas situações, se calhar dá para notar aí alguma sim, sim, diferença, não sim. é? Sim, 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 eu acho que sim. Última perguntinha da Débora, que pergunta qual é o tempo mínimo possível para fazer um estágio no Ceras? Ok. Relativamente a tempo mínimo, nós estamos a pedir 3 semanas. Nós temos noção que nem toda a gente tem disponibilidade para completar estas 3 semanas, mas há um motivo muito simples. Nós consideramos que o período, às vezes, de uma semana, estando uma semana no centro, os voluntários demoram cerca de 1 a 2 semanas a conseguirem habituar-se a fazer os procedimentos, a perceber onde é que estão as coisas, a perceber mais ou menos como é que tudo funciona. Se ao fim de uma semana, 2 semanas, essas pessoas saem, nós temos que passar o nosso verão, principalmente, que é uma altura de muito trabalho, temos que passar 2 em 2 semanas a monitorizar todo o trabalho que essa pessoa está a fazer, porque são pessoas que não podem fazer o trabalho sozinhas. E elas, na realidade, nunca vão ser capazes de aprender a trabalhar por elas próprias, ou seja, a serem autónomas e independentes. Portanto, nem é bom para as pessoas que não conseguem aprender nem tirar partido de tudo o que podiam aprender, nem é bom para a equipa dos centros e acaba também por não ser bom para os animais, por isso 3 semanas é o nosso mínimo. Eu acho que parece bastante acertado, porque só o tempo de aprendizagem, como tu dizes, É e isso, e também para eles, porque quem vai para um centro estagiário, no fundo, acho que é sempre mais positivo ficares o máximo tempo possível também para poderes contactar com o maior número possível de casos, para poderes aprender cada vez mais, não é? Diferentes exatamente. espécies.
E se ficares um período mais longo, além de ficares muito mais autónomo e poderes aprender de facto e não estar sempre a pensar, "Ai, onde é que estava aquilo, onde é que está, como é que é agora para fazer e assim, tens essa vantagem de também poderes ter a sorte de apanhar um grupo mais abrangente de espécies, não é? Exato. E até porque, lá está, num centro de recuperação, nós nunca conseguimos garantir que naquele período apareçam muitos casos, ou que apareçam casos interessantes, ou que apareçam, sei lá, muitas coisas para fazer. Nós não sabemos o que é que vamos ter, não conseguimos garantir a ninguém que naquele período vai aparecer sei lá, a espécie que essa pessoa sempre quis ver num centro de recuperação. Exato. E depois essas pessoas também eu sinto que acabam por ficar frustradas porque a participação que fazem também é pouca e acabam por ver pouca coisa e por meter pouco as mãos na massa, que é uma coisa que toda a gente quer fazer quando vai passar num centro de recuperação, não é? Porque não queremos só ficar a ver o que é que as outras pessoas estão a fazer. Mariana, eu gostei do que é que falaste do miúdo no supermercado. Eu queria Uhum. saber se vocês fazem muito trabalho com as crianças, meu. Trabalho direto com as crianças da região. Nós recebemos voluntários basicamente desde os 9 anos no centro. O que nós temos feito é pedir para os pais acompanharem as crianças, porque lá está, nós já temos o trabalhinho contado para cada pessoa e às vezes já é mais do que nós conseguimos. Portanto, estarmos responsáveis por uma criança acaba sempre por ser um bocadinho complicado, isto no dia a dia do centro. Mas lá está, temos vários casos de crianças que vêm acompanhadas com os pais têm essa disponibilidade. E é um bocadinho como a miúdo no supermercado. Tanto o miúdo como depois, por exemplo, a miúda e o pai ficam a gostar imenso do trabalho que lá faz e dizem, ai, para a semana e vamos ver como é que aquele ficou e o animal que receberam hoje, se ficou bem ou mal. Portanto, no dia a dia de um centro tem que ser gerido com algum cuidado. Para além disso, nós tentamos fazer de forma esporádica dias abertos em que fazemos atividades com as crianças. Podem ser desde, por exemplo, o último que nós fizemos foi para a construção de alimentadores, em que colocamos só ou pinhas, rolos de papel higiênico, depois molhamos em mel, molhamos nas sementes e vamos pendurar pelas árvores, os pássaros agradecem. Também fazemos visitas da escola, não ao centro em si, à periferia do centro, à escola agrária, que é onde nós nos inserimos, e tentamos fazer também ações de educação ambiental, palestras, libertações de animais, que é uma coisa que os miúdos adoram. Tentamos sempre apelar aos mais pequenos. E vocês vão às escolas também, ou é sempre os Sim. miúdos é que vão ao centro? Não, nós também nos deslocamos às escolas, quer sejam escolas, quer seja, por exemplo, aqui o Centro de Ciência Viva em Proença Nova, também fazemos visitas pelo menos uma vez por ano, ATLs, etc. Lá está, basta o convite e até é mais fácil nós deslocarmos-nos lá, levarmos algum material e fazermos uma pequena apresentação do que propriamente estarmos a trazer 30, 40, 50 crianças aqui à escola, porque lá está, no centro não podem entrar, não é? Porque estão animais em recuperação. Mas pronto, a visita acaba por ser mais prática até. Uhum. Muito Eu por fixe. acaso fiquei com uma curiosidade, desculpem interromper, mas era só para perguntar como é que é constituída a equipa do Ceras, para também perceber como é que é mais ou menos a vossa dinâmica de trabalho. Ok, então a nossa equipa, nós temos o nosso coordenador, que é o Samuel Infante, que é o coordenador dos 3 centros da Quercus. A Quercus tem um centro em Santo André, que é o Craça, e outro centro é na Serra de Monte Junto, e depois nós aqui no Ceras. Para além do Samuel, depois temos para mim, como médica veterinária e diretora clínica, e temos também a enfermeira veterinária Beatriz, também está a trabalhar connosco, e depois temos neste momento uma bióloga, que é a Inês Pereira, que está afeta ao projeto LIFE das linhas elétricas, mas que também dá uma ajuda cá no centro, assim que, pronto, quando o trabalho dela o permite. Para além disso, basicamente estagiários, voluntários, são quem nos ajuda diariamente. Ou seja, está aí muito importante o papel do voluntariado, não é? Sim, sim, sim. Não é Nós assim uma equipa tão dependemos. grande. Exato, nós dependemos muito de voluntários e de estagiários, porque lá está, ainda por cima agora nesta altura das crias é muito difícil nós conseguirmos dar conta do trabalho todo. Queremos assegurar o melhor cuidado a cada animal, independentemente do tamanho que tenha, e então estamos sempre a precisar de voluntários. E o mais engraçado é que nem sequer precisam de ser voluntários das áreas
sei lá, normal, biologia, veterinária, quer seja medicina ou enfermagem, ou mesmo engenharia zootécnica, não tem que ser, ou seja, nós temos uma voluntária que é ilustradora, que também nos ajuda imenso, tivemos outra voluntária também que era de comunicação e marketing, que também nos ajudava imenso, ajudava a fazer as publicações para o Instagram, ia fazendo tudo o que podia, portanto, não é preciso ser especificamente da área para se fazer um bom trabalho. Por acaso, tu agora mencionaste uma coisa que eu fiquei fascinado, meu. Que Hum. é, não precisa ser da área dos animais, mas pode ser das áreas específicas, tipo para da comunicação, não é? O marketing, para fazer o marketing digital do centro. A ilustradora deve ser uma cena fixe para se pegar tipo ilustração científica, ensinar técnicas. Pá, não sei, tipo, a verdade é que tu podes ter várias pessoas de várias áreas que vão garantir algum funcionamento interessante no centro, não é? Exato. Porque por muito que o vosso trabalho seja receber um animal, curar o animal, mandar o animal fora, se vocês puderem dinamizar isso de uma forma melhor, torna muito mais fácil, principalmente a parte da educação ambiental, que acredito ser o fundamental disto tudo, não é? Exatamente. Por exemplo, era como tu estavas a dizer, a Inês, que era a nossa voluntária de comunicação e marketing, ela gostava muito de fazer as notícias, as histórias para o Instagram, tudo, dinamizar essa parte toda, mas depois também ajudava na alimentação das crias, nas tarefas do dia a dia no centro. A nossa voluntária, que é ilustradora, ela fez-nos uns sinais mesmo engraçados para as pessoas fazerem silêncio para nós colarmos nas portas, que estão absolutamente incríveis. Para mim, na parte da cirurgia, eu tinha-lhe pedido para me fazer uns desenhos das regiões anatómicas e etc. Ela também está a tratar disso. Lá está, o trabalho do centro não é só, como dizes, não é só a parte do animal em si, é também a parte da educação ambiental, é também a parte do enriquecimento ambiental e isso é multidisciplinar, não é só restrito às pessoas que foram para um curso de medicina veterinária, biologia, engenharia zootécnica, esse tipo de áreas. E este tipo de diversidade só acrescenta ao nosso trabalho e só nos ajuda realmente a melhorar o nosso trabalho, porque são perspectivas diferentes das nossas. Nós olhamos para o animal e vemos, tem que fazer uma ligadura, tem que dar um anti-inflamatório, tem que X. E a pessoa já está a ver, uau, isto aqui era mesmo fixe para fazermos um vídeo e pormos não sei o quê. Pronto, acrescenta muito ao nosso trabalho. Pá, muito bom, meu. Muito bom. Sim, eu Muito acho dinâmico e muito moderno. mesmo. Eu acho que essa parte é mesmo muito importante. E eu também, como já estagiei em centros de recuperação, também vi um bocadinho isso. Às vezes tu tentavas falar com as pessoas e dizer que é importante fazer voluntariado e se têm interesse nisso, que era bom. E às vezes tu sentias essa relutância por parte das pessoas, que era dizer, não, mas eu não sou da área. E era de género, então, mas se tu gostas e achas que podes contribuir de alguma forma, não interessa a área da formação, porque tu com a tua experiência de vida e profissional, podes sempre contribuir de uma forma ou outra Olha, um para carpinteiro o a fazer centro. poleiros para as aves. É Exato, incrível. era Não incrível. era? Pode Yeah. ser que com o podcast, algum carpinteiro que esteja a ouvir, ele venha ter comigo, porque eu preciso, estou em necessidade de fazer poleiros para as árvores, por acaso. Pô, por Yeah. acaso era top, meu. Era. Não, é mesmo Porque, fixe sei lá, essa cena. imagina, eu se for fazer um poleiro para uma ave, tipo, garanto que a ave vai precisar de voar. Porque ela não vai ficar ali. Isso também pode ajudar na parte da reabilitação, honestamente. Se calhar é esse o truque, fazer os Sim, na poleiros. reabilitação mais avançada, né? Um animal que já está Exato. mais avançado na Sim, reabilitação, mas o animal que acabou de chegar, tipo, precisa de um repousinho, né? Precisa estar ali descansado, a dormir, e não do exato. género, quando é que esta porcaria vai cair? Exato. É Tu és capaz. para a recuperação mais avançada, não é? Para ser o Exato. desafio. Ah, pá, eu sou ali para desafiar os bichos, estás a ver? Ele a correr atrás deles, assim, com uma capa, só mesmo podes fazer correr de um lado para o outro. Meu Deus. Para terem medo dos humanos e nunca chegarem perto dos humanos, estás a ver? Traumatizar os bichos. Yeah. Às vezes fazer isso, às vezes em animais que estão assim meio habituados, às vezes é um bocadinho. Olha, por acaso, agora dizendo isto, vocês quando fazem a alimentação das Uhum. crias, os animais ficam imprintados? Depende muito, porque nós já criamos, já foi há 2 anos, ou seja, foi em 2022, já criamos corujas desde o ovo e nós aí pensamos, bem, nós temos quase a certeza, nós podemos ter todo o cuidado do mundo, mas vai ser muito difícil estes animais não ficarem habituados aos humanos. O que é que aconteceu? Elas fizeram um imprinting cruzado, umas com as outras, como eram três. E digo-vos, eu acho que elas fizeram o oposto de imprinting, porque elas viam humanos e elas
elas perderam todo o medo que tinham e então atacavam só. Não procuravam a nossa atenção, não queriam, sei lá, não nos associavam à comida, não vinham em busca de afeto, nada. Pronto, viam-nos e imediatamente deitavam-se nas patinhas e começavam a tentar atacar-nos. Portanto, eles fazem imprinting sim, e nós temos o máximo de cuidado que podemos para evitar que isso aconteça, seja, por exemplo, agora na altura das corujas, temos algumas máscaras que usamos para eles não nos associarem à comida, fazemos as alimentações com elas de costas para nós, para elas só verem a pinça entrar. Há também alguns centros que utilizam tipo uns As fantoches luvas. Sim. sim, com os bicos semelhantes aos progenitores para eles associarem aquele aspecto, digamos assim. Mas basicamente é isso, eles fazem o imprinting, mas também com cuidado nós conseguimos reverter. O pior ainda são os mamíferos, ou seja, por causa da questão do cheiro e de tudo, eles são um bocadinho mais difíceis pronto, de contornarmos esta questão do imprinting, mas também se faz, é preciso pronto, termos alguma paciência com eles. Além da paciência, acho que também é importante também ter esse sentido de responsabilidade de estar a lidar com crias que sabemos que podem ficar imprintadas e que isso basicamente condena todas as suas hipóteses de serem devolvidas à natureza. E só um pequenino chega antes de continuar o pensamento. Falaste aí sobre a cena das marionetas, Sim. dos fantochinhos. E quando eu tive no Corás, por acaso foi muito engraçado porque tinham filhotinhos de crias de cegonha. E então nós fizemos um fantoche com o biquinho da cegonha e aquilo depois calhou Oh, mesmo bem, acidentalmente. Nós fizemos aquilo com cartão, não é? E depois experimentámos e o barulho do cartão parece aquele barulho fazia o barulho É o da cegonha a bater. sim, Oh, parecia mesmo o barulho da cegonha. Então nós começamos também a fazer isso. Além de ser só uma camuflagem, depois também tentamos associar o som para ver se ele ficava tipo, mais familiarizado. Já, tipo, são mesmo os meus pais. mesmo os meus pais. E estávamos completamente camuflados, estás a ver? Era Pois, tentar meter os fatos todos por cima, a cabeça, a cara tapada, aparecer uhum. mesmo só a carinha A da cegonha. luvinha. Sim, Uau. pronto. Às vezes tu vês exemplos noutros centros ao longo do mundo, às vezes aparece assim algumas publicações e tu vês, tipo, é uma parte também bastante criativa que tu podes também Sim, pensar qual é que será a melhor maneira de simulares a tua presença, sim, sim, mas, sim. mas ainda queria continuar só naquele primeiro pensamento que eu estava a ter, que era a parte do sentido de responsabilidade de lidar com crias. Eu estive a fazer um estágio no Brasil, num centro e aquilo tu rodavas por diversos setores. E Uhum. eles depois disseram-me que era que tinha que ir para a parte da maternidade. E eu fui, e é assim, eu já não estava contente com o serviço do centro no geral, mas quando eu fui para a maternidade, aí foi mesmo tipo um choque total, porque além de o espaço em si não ser o melhor e eles terem espécies completamente diferentes juntas, em gaiolas que não têm separação. Ou seja, por exemplo, os excrementos de um animal que conseguiam cair no excremento, na gaiola de outro animal, percebes? Diferentes espécies, e depois. Pronto, não tinham grande cuidado nessa parte. E também a outra parte que me chocou bastante foi precisamente isso. Nós aqui, ou pelo menos as realidades que eu tinha conhecido, tinha esse ponto como principal, que é do género, recebes uma cria, além de, obviamente, de a salvares clinicamente e se tiver Uhum. problemas, é do género mantê-la selvagem, Exato. evitar ao máximo o imprinting. E eles lá não tinham essa preocupação. Ok, Eu vi casos do género pequenos mamíferos, de eles estarem com eles tipo ao colo, como se fossem um cãozinho. ok. E a virarem-se para mim, que sou estagiária, e dizerem: Ai, não queres fazer festinhas? Não sei o que, ele está aqui a chorar, que está aqui sozinho há muito tempo, percebes? E eu, na altura, fiquei escandalizada com esta mentalidade, porque eu fiquei do género: Mas o que é suposto vocês depois fazerem com esses animais? Claro, E não faziam nada, não é? Ficavam a viver no centro. claro. E acaba por ser, se tu fores a ver, é um desrespeito pela espécie.
é um desrespeito pelos fundos que vão para aquele centro que supostamente deveriam reabilitar animais e eles ficam literalmente a viver ali naquele espaço. E pronto, já para não falar de que estás a ensinar tudo o que é de errado à Exato. parte da população que vem de fora para ser educada. Claro, ainda por cima nem é de uma particularidade, não é? De uma regra básica quando estamos a trabalhar com animais selvagens. Nós sabemos que não podemos fazer festinhas e sabemos que não podemos dar miminhos e ainda retrocedendo um bocadinho à parte dos voluntários, mais do que experiência na área, mais do que conhecimentos e pós-graduações é este sentido de responsabilidade, de tu saberes que estás a lidar com um animal selvagem que não é para ficar ali, não está ali para satisfazer a tua necessidade de estares em contacto com animais selvagens, ele tem um propósito e o propósito dele é ir-se embora, sendo o mais selvagem possível. E é esse sentido de responsabilidade que tu falas, porque senão é mesmo, é um insulto, não pode ser. Mas pronto, isto da conservação faz-se devagarinho e pronto, em todo lado há sítios melhores e sítios piores, mas sim, pelo menos nós aqui nós levamos essa tarefa muito, muito a sério, Ainda bem. mesmo. Eu fiquei com pó. Imagino, imagino. Mariana, olha, outro dos pontos que também podemos considerar um dos grandes objetivos dos centros de recuperação pode ser também a parte de investigação científica. E eu gostava de saber também um bocadinho qual é que achas que será a abordagem, ou melhor, a consciência das pessoas em relação a isto. Achas que eles, numa maneira geral, achas que as pessoas têm presente este aspecto, que pode ser uma parte bastante importante também nessa vertente? Eu acho que já começa a haver alguma percepção do potencial, mas ainda não existe um interesse verdadeiro em aproveitar tudo aquilo que os centros de recuperação, todo o tipo de informação que nós conseguimos prestar, porque lá está, os centros, mais do que só salvar aquele animal, nós queremos educar a população através da educação ambiental, mas queremos também ajudar a perceber como é que estão os ecossistemas, ou seja, em termos, fazemos uma análise do ecossistema para percebermos quais é que são as causas de mortalidade, o que é que está a acontecer, se os animais estão com tendência positiva ou negativa, etc. E também há outra perspectiva muito importante que é a parte das doenças infecciosas, que é uma área que a mim pessoalmente me diz muito, que nos faz realmente pensar naquele tópico da medicina de populações e medicina do indivíduo. E os centros de recuperação têm um papel muito importante no que toca a estes estudos, porque nós estamos no terreno e estamos com os animais sem, na realidade, ou seja, os animais vêm ter connosco. E sejam animais vivos, dos quais nós conseguimos recolher amostras e dados, sejam animais mortos que fazemos a necrópsia e conseguimos também recolher ainda mais amostras e ainda mais dados, acho que em parte da investigação é uma parte um bocadinho mais escondida da medicina da conservação e dos centros de recuperação, mas acho que é uma parte que é de extrema importância e que, lá está, já se começam a perceber, as pessoas já começam a ter algum interesse no material que os centros de recuperação podem dar para a parte da investigação científica, mas ainda há um longo caminho para percorrer, porque nós somos realmente uma fonte de informação. Lá está, pode ser algo tão simples como usar, por exemplo, para uma tese de mestrado, para uma investigação esporádica, como efetivamente fazer um projeto e fazer uma investigação mais profunda. Mas os tópicos da informação dos centros precisavam de ser melhor aproveitados. Vocês, quando fazem recuperação de algumas espécies que são mais preocupantes, fazem também uma monitorização dessas espécies após a devolução ao ambiente ou não? Sim, nós estamos neste momento, as únicas espécies com as quais nós estamos a fazer isso são com os abutres pretos, com os grifos também, não todos, mas alguns, fazemos marcação de alguns, e depois aves mais enigmáticas, como por exemplo as águias imperiais, tem havido também um projeto com milhares reais, também fazemos a marcação e tem dado muitos, muitos frutos que só nos apetece, na realidade, pôr transmissores em tudo o que é animal, porque efetivamente dão-nos.
seja, para além daquela sensaçãozinha de conforto que é nós sabermos que o animal que esteve aqui em recuperação está em X ou arranjou um ninho e agora vai estar ali perto do ninho e vai nidificar. Para além dessa sensação que é para nós conseguimos, lá está, mais uma vez, a parte da investigação, a parte do conhecimento dos ecossistemas e do conhecimento no geral. Nós chegamos a ter informações muito importantes de casos crime por causa de, neste caso, milhares reais que tinham GPS, porque a partir do momento em que morre um animal com GPS, nós conseguimos perceber onde é que ele está, as equipas deslocam-se ao local e, em determinados casos, pode mesmo funcionar como sinalização de crimes ambientais que já estão a ser cometidos há anos, mas que nunca foram descobertos, mas que só por acaso, visto que aquele milhafre que tinha o GPS acabou por morrer ali, podemos conseguir sinalizar esse tipo de ameaças. Quem diz ameaças antropogénicas, diz também outro tipo de perigos ambientais ou outras ameaças mesmo, como antropogénicas, como eletrocuções, como colisões com aerogeradores, como, sei lá, nas zonas das estradas onde possam ser mais animais atropelados, acaba por nos dar muito mais informação sobre tudo, na realidade. Só um detalhe, eu acho que é um bocadinho óbvio. Quando tu dizes antropogénicas é do homem, mas se houver Uhum. alguém que não conheça o termo, quando a Mariana fala antropogénica, é a influência do ser humano. Exatamente. Acho que é essa parte, e eu sempre fui um bocadinho fascinada por essa vertente de fazer a investigação com os dados dos centros, que às vezes é difícil a equipa, como às vezes é reduzida, às vezes é difícil a equipa ter tempo para poder analisar os dados convenientemente, pegar e de facto tentar fazer uma investigação efetiva com os dados que tem, mas se uma pessoa pensar que todos os anos entram centenas de animais de diferentes espécies num centro e que tens que, normalmente, ou pelo menos consegues tirar ilações de quais é que podem ser a causa de entrada, o que é que aconteceu àquele animal, de onde é que ele veio. E, por exemplo, essa parte que tu falaste das eletrocuções, obviamente que pode ser bastante importante tu receberes um animal eletrocutado e saberes de onde é que ele veio, porque Exatamente. se calhar até podes ter detectado que está a existir uma frequência de eletrocuções naquele local específico e que existe algum problema com um posto de alta tensão, por exemplo, que pode ser Sim. reportado. Eu, por exemplo, quando estive em Barcelona, também num centro, nós tivemos lá um caso que até saiu nos noticiários na altura e assim, um dia recebemos cerca de 220 cegonhas eletrocutadas, porque houve a maior parte, 220 yeah, num dia? sim, foi Foram todas mesmo, para o mesmo fio? Em Torre Ferrusa? estavam na, Em Torre Ferrusa? Tu estiveste lá, não sim, foi? sim, 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 foi em Refusa, sim. Uau. Foi em agosto de 2022, eu estava lá, e aquilo houve um problema numa cadeia de postos de alta tensão, onde as cegonhas estavam, e acabaram por literalmente matá-las todas, porque aquilo, elas na altura entraram, a maior parte já vinham cadáver, mas muito poucas mesmo. Era do género 98% morreram e as outras. Foi assim. E depois Não tivemos há que nada de fazer engraçado, necrópsia então. a todas, porque eles tinham um protocolo com a Universidade de Barcelona em que estavam a recolher dados de aves eletrocutadas. E pronto, eu achei super interessante, porque aí vemos a potencialidade dos centros, não é? E ainda por cima, se aliarem, por exemplo, a universidades e a estudantes que tenham interesse e que queiram desenvolver algum projeto nesse aspecto, tens ali uma fonte de dados, além de poderes dizer, chegas à empresa em questão que provocou Exato. aquele dano e dizes, vocês têm um problema aqui, têm que resolver o mais prontamente possível porque tiveram este desastre ambiental hoje. Além disso, depois também consegues tirar relações sobre como é que estava a população, apesar pronto, numa eletrocução, obviamente que o cadáver não fica em boas condições, mas pronto, pode-se sempre tirar algumas ilações daí. Pronto, e acho que acaba por ser sempre um dos pontos mais importantes, se não o que eu considero mais importante na função de um centro de recuperação.
Sim, nós aqui trabalhamos muito, temos, por exemplo, o projeto do Life Power Lines for Birds. E é isso. Pronto, em que basicamente eles fazem esse tipo de prospecção, ou seja, eles caminham sobre as linhas elétricas, normalmente de média ou alta tensão, à procura de evidências de mortalidade. Às vezes podem encontrar animais vivos, podem encontrar animais que foram eletrocutados, animais que morreram por colisão, e o objetivo é precisamente esse, ou seja, sinalizar determinadas linhas elétricas que são um perigo para a vida selvagem e, de certa forma, dizer, lá está, chamar a empresa competente e dizer, isto aqui é o que eu preciso que vocês façam. Aqui os problemas são, neste troço, precisam de isolar melhor as linhas ou precisam de, há imensos diapositivos, mas isso é uma conversa para depois para outra colega, há imensos dispositivos que se podem usar para proteger as linhas elétricas. E o objetivo desse projeto é também, lá está, complementar esta informação que os centros têm porque lhes chegam os animais eletrocutados, percorrer as linhas e que ser capaz de sinalizá-las. Em zonas aqui, por exemplo, como o Tejo Internacional, são zonas muito, muito importantes, porque normalmente as aves que sofrem eletrocução são as aves de maior porte, e nós aqui temos a águia imperial, temos abutre preto, Claro. temos cegonha negra, temos britânicos, temos tudo. Portanto, é um trabalho muito importante, sim. Oh, Mariana, e outra coisa, vocês quando têm esse trabalho de verificar os animais e tu falaste da equipa desloca-se, vocês têm uma equipa que trabalha fora do centro e uma equipa que trabalha dentro do centro, ou as pessoas que trabalham no centro vão para fora também? As pessoas que trabalham no centro vão para fora. Ok. Era incrível e também já acontece em alguns centros em Portugal que eu tenha conhecimento não existe, mas aqui em Espanha já existe isso, que é cada centro tem a sua própria equipa de resgate. Ou seja, nós aqui o que nos chega, portanto, quando alguém encontra um animal ferido, se for um animal pequeno e conseguir deslocar-se até ao centro, vem trazer o animal. Se não, são as autoridades que nos trazem, quer seja o CEPNA da GNR, quer seja a ABRIPA da PSP, quer seja o ICNF, transportam os animais até nós. Mas nós ainda esta semana tivemos um caso de que a pessoa estava a olhar para o animal, a GNR por algum motivo não se conseguiu deslocar imediatamente e então o senhor estava a dizer, eu só queria que vocês pudessem vir cá, mas estar a 40 minutos dali, quando eu sou a única pessoa que está no centro naquele dia. Ou seja, é impossível para a nossa equipa ir recolher todos os animais, não temos capacidade para, não temos capacidade para, não é mesmo execuível, quer em termos financeiros, quer em termos de equipa. Mas é uma coisa que já se começa a fazer lá fora e que eu acho que é o futuro de todos os centros de recuperação, porque mesmo na capacidade que nós temos para lidar com os animais no campo, pessoas com formação é diferente eu ir apanhar uma cegonha com uma asa partida ou ir uma pessoa que nunca tocou numa cegonha, pegar numa cegonha com uma asa partida, não é? Quer para o animal, quer para a pessoa. E nós queremos sempre que esse encontro, ou seja, que as pessoas só peguem nos animais se houver condições de segurança, quer para o animal, quer para a pessoa. Nós não queremos acidentes, nem queremos piorar o estado do animal. Portanto, uma equipa de salvamento era um projeto assim ambicioso, mas eu acho que Opa, ia fazer e uma muita diferença. equipa que faça esse trabalho também de verificar os animais quando estão fora, né? Imagina, tens Exatamente. a equipa que recupera o animal e depois tens uma equipa que faz a investigação, que sai para o campo e tem o material de telemetria, verifica os transmissores, não é? Verificar tipo onde é que os animais estão a ir, tentar ver os ninhos, como é que está a saúde dos ninhos, o Evitar que é que os animais estão a conflitos. usar. Diz? Evitar conflitos, por exemplo, com zonas de agricultura, também dava para fazer esse Exatamente. trabalho, se Sim, houvesse uma equipa no campo. sim, sim, sim. É, isso era E mesmo fixe. outro tipo de problemas ambientais, ou seja, sei Sim, lá, sim, sim. situações Foi um específicas exemplo. exato, de poluição ou alguma coisa, era incrível. Era mesmo. Pá, voluntários da área da eletricidade, né, para verificar os postos. Pois, eu isso acho que já tem mesmo que ser da parte da empresa, acho que já não Yeah. queremos ninguém que vá lá acima ver dispostos, mas é uma ideia, yeah, acho que sim. É. Mariana, eu juntei aqui algumas coisas, pá, e eu não consigo fazer uma pergunta concreta. Ok. Lá vai o Ian com as suas composições. Oh, É. não! Por Diz isso, lá. fica só um bocadinho atenta, Uhum. só para não nos perdermos nisto. Ok. E acrescenta se houver alguma coisa que eu tenha me esquecido, mas o que eu estou a pensar é coisas que sejam gastos de um centro de recuperação Uhum.
que todos os centros vão ter estes gastos. Não é tipo só do centro onde estás, mas que todos em princípio vão ter estes gastos. Ok. Salários das pessoas, Uhum. materiais veterinários, materiais de escritório, materiais para as instalações, custos de energia, custos de água, medicamentos, alimentos para os animais, materiais de limpeza, meios de deslocação, materiais de biossegurança, internet mais telefone. Não sei se há assim mais alguma coisa de gasto Acho que faltam os normais. componentes eletrónicos, Também a parte computador, eletrónica, sim. Ok. Mas Temos. isso são materiais de escritório. sim, 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 pode estar incluído, sim. Yeah. Ok. Isto são alguns dos custos básicos de um centro, não? Uhum. Ou Para seja, isso é muita coisa. Para além disso, eu ainda acrescentava mais algumas coisas. Por exemplo, nós temos agora, neste momento, alojamento para os voluntários. É algo que estamos a tentar implementar no CRASM, no Centro de Aquáticos em Monte Junto, mas que nós aqui no Ceras e o CRASA já antes de nós tinha, que é o alojamento para os voluntários. Isto porquê? Porque nós recebemos maioritariamente estudantes, não é? Quem tem disponibilidade para vir para cá fazer voluntariado e é bastante difícil para alguém que está a estudar e que não recebe um ordenado vir cá, alugar um quarto, a maior parte das pessoas não são daqui, fazer as viagens, depois fazer a alimentação, etc, etc. E então nós sentimos, desde que temos o alojamento para voluntários, nós sentimos que há muito mais adesão da parte das pessoas, naturalmente, não é? Portanto, também existe esse custo, ou seja, tudo o que tem a ver, nós só nos responsabilizamos mesmo pelo alojamento. O alojamento não é pago, nós não cobramos nada aos nossos voluntários, também não conseguimos, já está, ajudar na parte da alimentação e etc., mas as despesas, água, luz, etc., estão cobertas por nós, o que, na minha opinião, já é uma grande ajuda. Portanto, temos mais esses custos, os custos de manutenção do centro, que também são elevados, porque não é? Nós precisamos de estar constantemente a construir coisas, as coisas estragam-se, precisamos de comprar mais coisas. Ou seja, estes custos toda a gente vai ter, certo? Todo o centro vai ter. Sim. E então, o que eu quero chegar aqui é que tu falaste que o, a parte económica do centro, o forte, é do apoio do Estado, Uhum. não é? Ou seja, podemos dizer que todos estes custos que enumerei, mais os que acrescentaste, o Estado está a suportar isto. Uhum. Vocês no centro fazem algum trabalho político no sentido de alguma tentativa de intervenção nas políticas ambientais das regiões onde os centros estão? Se também fazem como é que se diz em português? Fundraising, Angariação Eh, de fundos. angariação de fundos, se também fazem isso? E depois porquê? Isto tudo porquê? Porque eu quero chegar a salvar o indivíduo ou salvar a população. Os custos e a logística que isso vai comportar, não é? O que é que podes falar sobre isto? Portanto, vamos ficar aqui a falar durante mais 3 horas, porque não vamos conseguir sair daqui tão cedo. Pronto. Não me estendendo muito mais na parte dos custos, eu acho que tu tiveste uma noção bastante boa do que são os custos de um centro. Retrocedendo um bocadinho, temos a Escola Superior Agrária, lá está, que nos dá a parte das instalações e dos consumíveis diários, tipo água e luz e etc. Mas depois é como tu dizes, ou seja, todos estes custos têm que ser suportados por aquele orçamento que nós temos anual para o funcionamento do centro. Esse tipo de logística e de decisão relativamente às eutanásias tem que ser tomado da forma mais conscienciosa possível relativamente não só ao indivíduo em si, mas também lá está, à disponibilidade económica do centro, à facilidade ou não do tratamento e também em questões de biodiversidade. Nós temos o que se chama de espécies prioritárias, em que são espécies em que basicamente nós temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para tentar salvar o indivíduo. E isso são espécies em que todos os indivíduos contam, ou seja, mesmo que, por exemplo, estejamos a falar de um animal que à partida já não poderá ser libertado, se for um animal que tenha condições de vida e qualidade de vida suficiente para ser depois, por exemplo, transportado para um centro de reprodução, nós temos que inserir isso também no nosso esquema. Ou seja,
Cada caso acaba por ser um caso e nós temos que, consoante o caso, consoante a importância da espécie, consoante a adaptabilidade do animal ou não a viver em cativeiro, sendo que o nosso objetivo é sempre a libertação, nós não queremos estar a recuperar animais que à partida estão condenados, a não ser que lá está, que se enquadrem nesse específico das espécies prioritárias, em que aí damos uma margem para dúvida. Por isso, aqui a diferença entre efetivamente a medicina do indivíduo e a medicina da população é sempre pormos o bem-estar da população em primeiro lugar, digamos assim. Ou seja, nós sabemos que todos os animais, portanto, são seres cientes, são seres que sentem dor, são seres que sentem fome, sede, etc. E nós queremos apaziguar essas dores, nós não queremos que nenhum animal esteja em sofrimento. Portanto, é bastante difícil quando nós temos que ser um bocadinho egoístas nesse ponto e dizer o tratamento deste animal, que não é uma espécie prioritária e que até é uma espécie bastante comum, vai custar 500 euros. Eu não posso gastar 500 euros com todos os animais, porque senão eu depois chego ao fim do dia e não consigo é salvar nenhum, porque não tenho dinheiro suficiente para continuar com o centro. É uma realidade dura e é um bocadinho difícil pôr isto em perspectiva. Eu acho que é daquelas coisas que é mesmo preciso passar bastante tempo num centro de recuperação para nós conseguirmos fazer as pazes com este tipo de pensamento, que pode parecer um bocadinho cru e pode parecer um bocadinho duro de estar assim a falar sobre isto, mas a verdade é que temos que pôr as coisas todas em perspectiva e pensar sempre pelo bem maior e pela conservação do ecossistema em si, sendo que tentamos sempre ajudar todos os animais possíveis, em termos, ou seja, é muito mais fácil para nós, em termos de esforço pessoal, darmos tudo a todos, seja um andorinhão que eu tenho há 3 dias numa incubadora porque foi contra uma janela, ou um dos abutres pretos que precisava de uma cirurgia. E, em termos de esforço pessoal, eu até posso dar o mesmo nível de esforço a esses dois animais, mas em termos financeiros, eu sei quem é que vai ser mais importante no final do dia. É um equilíbrio muito difícil de alcançar. Não Eu sei se acho respondi que a tua pergunta. eu acho que respondeste muito bem e só queria dizer que acho que normalmente as pessoas quando trabalham com animais é obviamente uma profissão que é muito emocional, porque estás a lidar com seres vivos, Uhum. óbvio, mas acho que acima de tudo quem trabalha principalmente com conservação de fauna tem que ser racional. Acho que é o ponto para tu conseguires, como tu disseste, fazeres as pazes contigo, é veres de um ponto de vista racional e não emocional, porque o emocional vai diretamente para o indivíduo que está à tua frente Exato. e o racional obriga-te a pensar no bem maior, como tu disseste. E eu acho que discordaria do facto que tu disseste do egoísmo. Acho Uhum. que não é uma questão de egoísmo, acho que é uma questão de tentar ser lógico e racional e pensares não com o coração, se calhar, mas mais com a Sim, cabeça, se é que me faço entender. sim, sim. E pronto, acho que é um dos pilares. Quem quiser trabalhar com esta área tem que saber que não é um mundo cor-de-rosa de todo Não, definitivamente. e que vais ter de tomar decisões difíceis. Exato, sim, sim, sim. Mas dá-me alguma. Não é que me dê pena, porque eu sei que as pessoas, lá está, não tendo contacto com esta realidade de perto, acabam por não conseguir perceber. E Sim, voltando ainda sobre aos particulares que nos entregam os animais. Eles podem chegar com uma andorinha muito pequenina assim na mão. Eu tive uma vez um senhor que veio o caminho todo a conduzir com a andorinha em cima do dedo porque não a conseguia pôr em mais lado nenhum e não tinha caixas. E aquele senhor ficou. Era uma andorinha, mas para ele podia ser a única andorinha do planeta. Ele ia. Pronto. E animais tão pequeninos, com lesões que realmente não são compatíveis, por exemplo, com a qualidade de vida deles, são animais que precisam de voar, são animais que precisam de migrar. Se forem lá está, se nós fizermos um trabalho a meias e depois os libertarmos para depois eles morrerem passado algum tempo, nós não queremos fazer isso. Mas explicar a eutanásia a essas pessoas que não percebem porque é que se vão eutanasiar o animal, então porque é que eu não posso levar para casa e ficar com ele numa gaiola?
é um bocadinho difícil e depois isso já entra, lá está, na especificidade que nós temos que ter para saber avaliar cada espécie com as necessidades da espécie em si, mas acaba por ser um bocadinho incompreendido e se calhar era como o Jorge dizia, é uma parte um bocadinho ingrata do trabalho, porque só quem está é que realmente consegue compreender todas as situações. Vocês, quando fazem as deslocações para as escolas ou que recebem os miúdos, falam de Uhum. eutanásia? Não. Alguma razão específica? Ou... Eu acho que é por mesmo não querermos entrar neste tipo de diálogo, porque ainda por cima são crianças e eu até acho que eles até iam compreender alguns dos aspectos, mas não sei se ia ser muito bom se depois eles fossem para casa a dizer: Hoje foi lá uma menina de ceras, hoje falamos sobre eutanásia e eles matam passarinhos. Isso acho que ia ser um bocadinho mais complicado e não estou a ver nenhuma abordagem que fosse isenta de comprometimento da nossa parte, ou seja, que nós conseguíssemos explicar às pessoas. Então, eu estou aqui a falar convosco e eu sinto, e estou assim a pensar na minha cabeça, a pensar, se calhar eu não devia ter dito uma certa coisa ou não, porque lá está, isso depois depende da interpretação de cada um e eu acho que isso é muito passível de acontecer nas escolas. Mas as Eu acho crianças são o futuro e falar de eutanásia talvez é um modo de educá-las. Teria que ver um voluntário da área pedagógica, não é? Para Sim. ensinar a maneira mais fácil de comunicar com uma criança um tema tão peculiar. Eu ia Sim. dizer, eu ia dizer isso, que é, obviamente, já reparaste que eu e o Ian somos muito a favor de falar sobre os assuntos Uhum. e, obviamente, que nós não temos nenhuma formação em psicologia ou da área da educação para podermos dizer que seria ou não indicado, obviamente, é a nossa opinião, mas eu não sei quanto a crianças, principalmente assim tão pequenas como tu disseste que às vezes lidavam, mas acho que seria importante nem que fosse com crianças mais velhas ou jovens adolescentes ou jovens Uhum. adultos, que muitas vezes também tu falas com jovens adultos que também não sabem que existe essa realidade. Ou seja, talvez não crianças tão pequenas, mas outras faixas etárias seria importante e é por isso que nós também queremos falar aqui neste podcast sobre estes assuntos que por vezes são mais sensíveis, porque também queremos mostrar às pessoas que existem várias dimensões desta área e que é essencial que as pessoas compreendam todas. Exato. E acho que é importante seres transparente e dizer é isto que acontece. Porque se as pessoas querem conhecer a natureza e querem compreender tudo o que existe, se quiserem ver os documentários, também vão ver que as coisas não são todas bonitas e graciosas como elas imaginam, não é? E existem em todas as fases da vida existem coisas más e coisas boas. E isso é um dos aspectos mais importantes do trabalho de trabalhar com conservação. E acho que acaba por ser um assunto tabu que queremos ajudar a desmitificar e também as pessoas perceberem porque é que ele existe. Ou seja, não é porque as pessoas não querem ou porque existe uma razão para isso. E é importante que as pessoas compreendam esse aspecto também. Sim, porque se não compreenderem, depois leva à criação de mais alguns mitos e mais algumas ideias pré-concebidas sobre os centros de recuperação. Algumas que passo a citar, já tive pessoas a perguntarem-me se podiam ir entregar, já não me lembro que animal é que era, se o íamos tentar salvar ou se íamos logo dar aos abutres para ser comida. Já tive pessoas, tive uma vez uma senhora que me ligou de mais ou menos meia hora daqui, porque queria entregar uma cobra e queria saber se podia efetivamente entregar a cobra à polícia e o que é que nós íamos fazer à cobra, se nós a íamos eutanasiar ou não, só porque era uma cobra e porque havia muitas cobras. E sei lá, como isto, Mas isso digo então é porque já se nota também uma desconfiança na população, não é? Porque, por sim, exemplo, imagina, tu, pá, estás com o teu namorado, né? Recebes uma chamada e tu escondes de quem que é. Pode não ser ninguém importante, estás a perceber? Escondes de quem é que é. A terceira ou quarta vez que escondes, por muito que não tenha nenhum significado, ele vai ficar tipo, alguma coisa se passa aqui, não é? exato.
E no momento em que, esta é uma opinião minha, no momento em que centros de recuperação, zoológicos, seja qualquer instituição que trabalha com animais, não é transparente com as pessoas, tipo, tem esses assuntos tabus que não quer abordar, eu acho que torna as pessoas mais desconfiadas depois. Claro Uhum. que não se vai abordar a eutanásia. Tu, quando falas com uma pessoa da área, falas de eutanásia normalmente. Quando não falas com uma pessoa da área, já tens de ter uma sensibilidade na maneira como falas. Quando Uhum. falas com uma criança, tens de ter uma outra sensibilidade, não é? Exato. E eu acho que é preciso trabalhar muito esta questão de transparência e sensibilidade com quem é que se está a falar e qual o público que se quer comunicar. Sim. Eu acho que antes de chegarmos ao patamar das crianças e de falar às crianças sobre eutanásia, eu acho que ainda tínhamos que adicionar aqui um nível extra, que seria o do bem-estar animal. Porque, por exemplo, nós falamos muito na escola, na escola, na faculdade, sobre bem-estar animal, mas eles falam também, mas eles pensam que lá está, é um gato estar contente, é uma vaquinha estar, como no anúncio, feliz no prado. No caso dos animais selvagens, é um bem-estar muito específico. É um bem-estar que é muito dependente. Não é, sei lá, por um passarinho estar a cantar que significa que ele esteja com as características todas necessárias para o bem-estar. E isso eu vejo ainda bastante caminho para andar na parte da medicina de exóticos e na parte do bem-estar de animais que não são convencionais, de animais que não se vê todos os dias. Eu acho que as pessoas ainda precisam de perceber essa parte primeiro, a parte do bem-estar e de saber interpretar, ok, este animal tem necessidades diferentes das minhas. Só porque eu gosto de o ver assim, não quer dizer que isto seja o ideal para ele. Ou só porque eu estou habituada a vê-lo assim, não significa que isto seja o ideal para ele. Então vamos dar aqui um passo atrás e pesquisar o que é melhor para este animal, o que este animal faz na natureza, o que é que ele precisa efetivamente para conseguir demonstrar o seu comportamento natural. Era importante que as pessoas fizessem este trabalho primeiro antes de podermos partir para a questão da eutanásia, porque ao fazer este trabalho, as pessoas já iam perceber, ok, mas então, sei lá, era a mesma coisa que eu vos perguntar a vocês. Então, se tivessem agora um acidente e ficassem tetraplégicos, o que é que vocês iriam querer fazer? Iriam querer continuar? Não iriam querer continuar? Depende, sei lá. Se calhar, se vocês Mas aí já estás a entrar numa outra vertente que é a vida humana, que eu aí já considero a vida entram. humana completamente diferente da vida animal. Sim, era uma comparação. Eu também sou contra a antropomorfização, consegui, dos animais. Era só para fazer aqui um paralelismo para que fosse mais fácil de perceber, porque eu também sou contra esse tipo pronto, de comparações, não são comparáveis. É como ela disse, é entender as necessidades daquele animal e pensar um animal que fica naquelas condições, qual é que seria o objetivo de vida dele. Exato. É Exato. pensar um bocadinho por aí, não é? No fundo. E depois aí as pessoas já podem entender que se eu tiver uma andorinha que não vai ser capaz de sobreviver à migração porque vai morrer a meio do caminho, nunca vai ser capaz de fazer uma migração, não vai ser capaz de ir com as da mesma espécie. Se calhar a vida para esse animal já não faz assim tanto sentido, ou seja, e lá está, o gasto de recursos do centro já não faz tanto sentido, o sofrimento daquele animal já não faz assim tanto sentido, não é um animal que possamos pôr confortavelmente a viver num parque biológico ou num centro ou num zoo confortável, porque nunca vai ser capaz de exprimir os comportamentos naturais da espécie. E explicando este processo todo às pessoas, as pessoas até entendem, mas precisam, lá está, é deste primeiro contexto de o que é essencial para aquele animal, o que é que aquele animal precisa para ter bem-estar ou para ser feliz, como as pessoas lhe chamam, o que é que aquele animal precisa para ser feliz. E essa avaliação de vale a pena, não vale a pena, é uma decisão difícil, que tem que ser tomada sempre com segurança por parte dos médicos veterinários que trabalham no centro, porque se as pessoas se percebem de alguma dúvida, de alguma hesitação, de algum. Aí são, as pessoas são implacáveis, mas eu acho que o importante para as pessoas é perceberem que quem trabalha num centro de recuperação faz tudo e mais um par de botas para salvar os animais. No que depender de nós, enquanto profissionais, nós fazemos tudo, nós estudamos tudo, nós corremos tudo, tentamos tudo.
A partir do momento em que achamos que já não estamos a ser justos para com o animal, então aí é que nós pomos a eutanásia na mesa. Não... E este tipo de confiança que eu quero que as pessoas tenham num centro de recuperação, de saber que podem confiar, nós vamos fazer tudo, independentemente da espécie, tudo o que estiver ao nosso alcance. Acho que era essa a mensagem de confiança que eu queria passar às pessoas, porque não é complicado. Yeah. Mas isso até pode ser para uma campanha de angriação de fundos, não é? Pois, o problema é que eu não sei se nós conseguimos fazer esta mensagem passar em larga escala, sabes? Eu Não em larga consigo, escala, mas na escala da região onde está o centro, não é? sim, sim, Porque, opá, querendo ou não, nós nunca vamos conseguir fazer nada em larga escala enquanto não fizermos em pequena escala. pois não, isso é verdade. Mas, ou seja, nós tentamos fazer isso, não assim em angariações de fundos, como tu dizias, nós tentamos fazer isso porque nós ficamos sempre com o contacto das pessoas que vão lá entregar os animais ou das pessoas que encontraram o animal. Muitas das vezes são as pessoas que nos ligam, a maior parte das vezes somos nós que ligamos no final, ou seja, quando é para fazer a libertação. Nós ligamos a dizer, olha, muito obrigada por ter recolhido este animal ou por ter chamado as autoridades. Vai ser libertado hoje, quer vir à libertação, ou vamos agendar a libertação, deixamos as pessoas libertarem. Já tivemos imensas pessoas a chorar, já tivemos Yeah. imensas pessoas a abraçar-nos, a dizer que muito obrigada, foi um momento muito bonito. E é porque as pessoas ficam com a sensação de que eu fui o responsável por salvar este animal. E é verdade. A parte mais bonita é que é verdade, porque nenhum de nós está no campo a ver se estão animais feridos no chão. Se não forem as pessoas a encontrar os animais e a sinalizar aquele animal às autoridades, ou mesmo, se possível, a pegar nele e a trazê-lo para um centro de recuperação, ninguém vai saber que aquele animal está ali. Eu não posso ajudar um animal que eu não sei que está ferido. E as pessoas, este poder, heroísmo das pessoas de eu salvei um animal. Isto é algo que é muito bonito de se ver, porque as pessoas sentem-se responsáveis e sentem-se capazes de fazer alguma coisa pelos animais e sentem-se também parte da recuperação daquele animal. Yeah. Nós Era fazemos isso que eu isso. fazem parte da causa. Exatamente, dizem, sim, e depois vem, eu já levei lá uma andorinha o ano passado, e depois vocês ligaram. Lá está, se nós não tivermos este tipo de conexão com as pessoas, isto também é educação ambiental, não é só nós fazermos palestras e etc. Eu até acho que esta é a educação ambiental mais eficaz. Claro que nós não podemos esperar que toda a gente encontre animais na estrada, né? Mas acaba por ser a educação ambiental mais eficaz do que sentir ou seja, uma pessoa sentir-se responsável por um animal, depois ver aquele animal que salvou a ir embora bem, eu acho que isso é mais marcante do que qualquer palestra com que eu possa fazer sobre o que quer que seja. Por isso, para responder à tua pergunta, é assim, nós fazemos este tipo de educação em pequena escala, mas são casos específicos, são momentos específicos em que nós precisamos de perder ali algum tempo a falar com as pessoas. Da mesma forma que temos esta parte bonita, também temos a parte feia, que é quando temos que ligar às pessoas a dizer: olha, infelizmente o animal que recolheu estava demasiado ferido, acabou por morrer durante a noite, ou teve que ser eutanasiado. Aí também conseguimos explicar e aí as pessoas também entendem. Mas, Então, mas aí no caso também fazem essa explicação da eutanásia. sim, Ok, isso é fixe. Isso é fixe. sim. Mariana, estás pronta Para quê? para a última pergunta, para a derradeira pergunta? Dá-lhe. Mariana, quão selvagem és tu? Sou muito. Sou muito. Sou muito. Eu acho mesmo que nós estamos mesmo a fazer aquilo que sempre quisemos fazer e no trabalho de sonho de muita gente. Eu sou muito selvagem e sou cada vez mais. É completamente rendida. Muito bem. Lindo! Yeah! A parte de trabalhares com o teu emprego de sonho, não é? Já diz bastante, não é? Sim, Lutaste para sim, isso, portanto, sim, sim, acho que sim. sim. Mariana, eu adorei este episódio. Como sabes, isto também é uma área que eu adoro, não é? E espero um dia também lá chegar. Sim. Portanto, acho que por mim, este episódio continuava e tínhamos aí muito por onde Pois. falar. Não, 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 porque senão depois vamos dar asas e stick com outras perguntas e nós vamos ter certeza.
Não queremos. Perguntas difíceis. Exato, perguntas difíceis, já puxou, já chega, já. Acho que acabou por ser mesmo muito interessante e esperemos que daqui a uns tempos façamos um segundo episódio. É. Sim, Mariana, combinado. foi muito elucidativo este episódio. Foi bom ver que estás contente no teu trabalho. E um bem-aja. Opa! Bem-ajas, Ian, bem-ajas. Pronto, pessoal, espero que tenham gostado e obrigada a todos os que ficaram até aqui. Não se esqueçam de deixar os vossos comentários e as vossas opiniões. Um beijinho E um abraço. e vemo-nos daqui a 15 dias. Tchau! Tchau, obrigada.